Estudo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Pense numa dupla que trabalha bastante. Não estamos falando de uma dupla sertaneja ou da dupla dinâmica, como alguns ouvintes chamam os apresentadores do Conexão. Na verdade, essa dupla está dentro de você. São os rins. Por que puxamos esse assunto? Porque hoje, 13 de março, é o Dia Mundial do Rim. Escuta só o que nossos rins fazem. Eles filtram cerca de 180 litros de sangue por dia, ou 65 mil litros por ano. É isso mesmo. Uma das funções dos rins é limpar o sangue de toxinas resultantes do metabolismo do corpo, como a ureia, o ácido úrico e a creatinina. Os rins também ajudam a manter o equilíbrio de líquidos do organismo ao eliminarem por meio da urina o excesso de água e de sais. Essa dupla ainda produz a renina, que é uma enzima que regula a pressão arterial. Para completar, os rins participam na formação dos glóbulos vermelhos, porque produzem um hormônio chamado eritropoetina, também conhecido como EPO, que estimula a medula óssea a produzir as células do sangue que levam oxigênio a todos os tecidos do corpo. Bom, já deu para perceber que os rins são para lá de importantes. Por isso não é de admirar que temos um dia dedicado a ele. Aqui no Brasil, a data é promovida desde 2006 pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, a especialidade da medicina que cuida da saúde dos rins. E a campanha deste ano tem como tema: seus rins estão ok? Faça exame de creatinina para saber. O exame de creatinina é um dos principais marcadores da função renal e pode detectar problemas nos rins ainda nos estágios iniciais da doença renal crônica. Portanto, o foco é a prevenção, já que a doença renal crônica, a DRC, atinge 20 milhões de brasileiros. Então, a nossa dica número 1 é fazer um check-up nos rins, pedindo para o médico um exame de creatinina e outros que podem indicar se tem DRC na área. Em boa parte dos casos, a doença renal crônica é silenciosa. E quando os sintomas aparecem, pode ser tarde demais para dar um jeito na coisa. E aí, o caminho pode ser ir para hemodiálise ou partir para um transplante. Tem o exame médico, mas você pode seguir outras dicas dos especialistas para manter os seus rins trabalhando redondo. A primeira delas é: pega leve no sal. Quando você ingere muito sal na alimentação, os rins têm que trabalhar mais para eliminar o sal do organismo. Sal em excesso ainda retém líquidos no corpo, aumentando a sobrecarga da nossa querida dupla. Por falar em líquido, Adriano, a boa saúde dos rins também depende de você beber água em quantidade suficiente. Mas que quantidade é essa? Varia de pessoa para pessoa, mas um cálculo recomendado pelos especialistas é o de 35 mililitros de água por quilo. Só para exemplificar, quem pesa 70 quilos tem que tomar pelo menos cerca de 2,5 litros de água por dia. A água, gente, ajuda os rins a remover os resíduos do sangue e dilui minerais que, com o tempo, podem formar as dolorosas pedras nos rins. Outras medidas bem-vindas são manter uma alimentação saudável, praticar atividade física e manter um peso adequado. Fique de olho também na sua pressão arterial e nos níveis de açúcar no sangue, já que hipertensão e diabetes andam de mãos dadas com a doença renal. E uma última dica: não tome medicamentos por conta própria, já que alguns deles, como os anti-inflamatórios, prejudicam os rins. Use medicamentos apenas sob acompanhamento médico. É isso, gente. Vamos fazer um resumão? Cuidado com o sal na comida, com o excesso de açúcar no sangue e com a pressão arterial. Beba água em quantidade que seja suficiente para você. Lembra da fórmula mágica? 35 mililitros de água por quilo.
e vá ao médico regularmente para verificar aí como estão os seus rins. Com essas providências, a dupla valente que trabalha dentro de você para filtrar litros e litros de sangue todos os dias tem boas chances de funcionar direitinho por muitos e muitos anos. Temos que ficar de olho aí nessa questão dos cuidados com o rim. E hoje, Dia Mundial do Rim, é um bom dia pra gente ver essas questões que muitas vezes passam despercebidas. É verdade, falou aqui de água, até vou tomar agora a minha aguinha, dá licença aqui, pessoal, com licença. Eu esqueci a minha canequinha, vou já pegar também. Então, ó, 35 mililitros de água por quilo por dia. Então faz aí o cálculo, você pesa quantos quilos? Aí você multiplica por 35 mililitros, faz aí, lembra da matemática do tempo de escola? Cuidado com as vírgulas, com as casas, aí você faz aí o cálculo direitinho que vai dar certo. Então, é importante também aí tomar cuidado com a quantidade de água que você bebe. Senado verifica. Conheça a fonte, confirme se é fato. Esta semana fez 5 anos que a Organização Mundial da Saúde anunciou que o mundo estava sob uma pandemia de Covid-19. Se o coronavírus hoje perdeu força, o mesmo não acontece com as fake news. Informações falsas sobre a vacina contra a Covid e o número de casos da doença têm se propagado em grupos de Zap e nas redes sociais. Esse é o assunto de hoje da jornalista Esther Monteiro, do serviço Senado Verifica, Fato ou Fake. Esther, bom dia para você. Bom dia, Adriano, Gesiel, ouvintes da Rádio Senado. Parece que os produtores de notícias falsas estão se aproveitando desse registro que o Conexão já fez aqui, Adriano está registrando aí novamente, sobre o anúncio da Organização Mundial da Saúde no dia 11 de março de 2020, a respeito da pandemia de Covid-19, que se alastrava naquele momento por vários países, colocando o mundo inteiro em alerta. Nos últimos dias, o Senado Verifica recebeu vários pedidos de verificação sobre mensagens em áudio. Numa delas, a pessoa diz que trabalha em um hospital e avisa que a Covid está em alta novamente, assim como dengue e chikungunya. Afirma que já tem muita gente morrendo no hospital e esse hospital não é identificado, mas que a divulgação dessa informação somente poderá ser feita após o carnaval. Pois bem, o carnaval passou e essa projeção não se confirmou. Não há registro de aumento alarmante de casos de Covid. Em outro áudio, um homem diz que a doutora pediu para ninguém tomar uma vacina que está sendo enviada para o Brasil por uma hipotética ordem mundial. Essa vacina provocaria morte instantânea, o objetivo seria eliminar o maior número de pessoas possível. Isso também não se registrou. Todas essas mensagens têm em comum o tom alarmante, o pedido para encaminhar o áudio para o maior número de pessoas e, embora indique o nome de para quem se dirige, não revelam as fontes das informações. A gente não pode confiar nesse tipo de mensagem. Muitos desses áudios já foram compartilhados em anos anteriores. É tudo fake news e o objetivo é aproveitar um fato momentâneo, no caso aqui, os 5 anos do anúncio da pandemia, para gerar pânico com a desinformação. É importante lembrar que a circulação de fake news durante a pandemia causou inúmeros malefícios para todos. Enquanto especialistas, pesquisadores, profissionais da saúde e governos lutavam para salvar vidas e, ao mesmo tempo, buscavam a cura por meio de vacinas, o mundo teve que enfrentar também as consequências do pânico causado com a divulgação de números exagerados de mortes, informações duvidosas sobre tratamento precoce e produção e eficácia de vacinas. Foi um período de terror. Todo mundo sabe o mal que a onda de fake news causou durante a pandemia de Covid. Ninguém quer isso de novo, mas parece que tem gente que aposta no caos. Vamos lembrar que as vacinas contra a Covid-19 são seguras. A eficácia foi confirmada cientificamente com a redução imediata do número de casos e de mortes em todo o país logo após o início da vacinação da população.
Esse é um cuidado, aliás, que não pode ser esquecido. A pandemia acabou, mas o Brasil ainda registra um índice significativo de mortes pela doença, apesar da sua ocorrência mais branda, na maioria dos casos, justamente por causa da vacinação. De janeiro a 1º de março deste ano, 761 pessoas morreram no país por causa da Covid, número muito inferior ao registrado na pandemia. É importante manter a vacinação em dia para evitar complicações e mortes e tomar os cuidados necessários, principalmente aqueles grupos mais vulneráveis, os maiores de 60 anos, os portadores de doenças cardíacas e os imunodeprimidos. A mesma coisa vale para a dengue e também para a influenza, que tem vacina disponível nos postos de vacinação. Então, vamos agir com responsabilidade, cada um fazendo a sua parte, ficar alertas e não aceitar essas notícias que estão circulando. E mais, manter a carteira de vacinação em dia. E você, Adriano, Gesiel, carteira de vacinação está em dia? Olha, a minha, que é o Adriano, a minha, Esther, está em dia. Eu verifiquei ontem, a carteira digital lá do SUS está com as vacinas contra a Covid, também a vacina contra a dengue está lá, e eu acho que tenho só uma pendência, acho que é a vacina contra o tétano que já está vencida. Mas eu 10 anos, né? Já vou correr atrás. E você, Gesiel? A minha também tá tudo tranquilo. Agora acredito que a minha do tétano e também a de febre amarela devo estar desatualizado, mas depois eu li que parece que a de febre amarela depois de 50 anos não precisaria mais tomar. Se for o caso, eu tô devendo só a do tétano. O resto tá tudo tranquilo, viu, Esther? Ah, que beleza, é isso mesmo, viu, gente? A gente tem que ter consciência e fazer a parte da gente, né? Maravilha. Esther, muito obrigado aqui pelas informações, pelos alertas e até a próxima. Até, Adriano. Entrevista. A posse de um presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar completa 40 anos. Naquele 15 de março de 1985, era para o presidente eleito Tancredo Neves tomar posse, mas com a doença de Tancredo, quem assumiu foi o vice, José Sarney. A volta do poder para os civis foi seguida pela Assembleia Nacional Constituinte, que produziu a chamada Constituição Cidadã, promulgada em outubro de 1988. Para falar e relembrar sobre os 40 anos da redemocratização do país, nós convidamos um dos constituintes, o deputado federal constituinte e hoje senador, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Meu caro senador Paulo Paim, muito bom dia e obrigado pela sua participação aqui no Conexão mais uma vez. Bom dia, senador. Bom dia, Gesiel Carvalho. Uma satisfação falar para nossa querida Rádio Senado de um tema que é para mim quase que o pulmão, o coração do planeta, né? Que é a democracia. E você iniciou lembrando aqui, eu já viajei no tempo, né? Imaginei. A Direta Já mobiliza o Brasil todo. Quando deu o golpe militar, eu tinha 14 anos, eu já era o presidente de um ginásio noturno para trabalhadores. Mas da Direta, e foi aquela bagunça generalizada, o terror estampado, que termina, como você lembrou muito bem, no colégio eleitoral. Foi uma vitória parcial. O povo brasileiro, no fim, assimilou o resultado do colégio eleitoral que consagrou Tancredo Neves como presidente do país. Ele morre, não assume, e assume José Sarney. E vê como é a vida, só dou esse gancho, né? Aquele menino lá atrás que acompanha tudo, eu fui vice-presidente e tenho muito carinho por ele, viu? Do José Sarney quando se elegeu presidente do Senado. Mas voltando a esse processo todo que você falou, sem sombra de dúvidas, a Assembleia Nacional Constituinte foi um dos momentos mais marcantes da tão querida redemocratização do país, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu estava lá, já que eu sou de 50, né? Eu estava lá. A eleição aconteceu em 86. Eu cheguei em Brasília, eleito constituinte, no dia 20 de janeiro de 87. Me lembro, era um
porque mais ou menos em torno de meio-dia, 11h30, em 1º de fevereiro eu assumi como deputado federal constituinte, saí diretamente do Sindicato Metalúrgico de Canoas, que foi um sindicato combativo, que participou das grandes mobilizações, como caminhadas de Porto Alegre, de Canoas a Porto Alegre a pé, exigindo a democracia, a liberdade, a justiça em plena época ditadura. Mas lembro também de grandes nomes que estiveram na Constituinte. Eu tive o prazer de estar ao lado deles, como Lula, Olívio Dutra, Benedita, vou falar minha bancada, né? Lula, Olívio Dutra, Benedita, João Paulo de Monlevade, já falecido, Irma Passoni, Cusquem, falecido, e tantos outros que eu não tenho como não lembrar, como Florestan Fernandes, Genuíno, né? Mas também de lembrar de nomes que realmente, eu falei aqui da bancada, que demarcaram a história, e são inesquecíveis. Ulisses Guimarães, né? Um homem que demarcou naquele período, presidindo ao mesmo tempo o Congresso Nacional e a Assembleia Nacional Constituinte, a Câmara dos Deputados. Lembrar de Mário Covas, que era um homem que quando ele falava no plenário, tu não via uma mosca no ar. Já falei de Olívio Dutra, de Lula, né? E lembro também de Jarbas Passarinho, que foi um homem que fez uma grande mediação, e até já comentei em outros momentos que o texto final do direito de greve foi um ajuste que fizemos com o Renan Tito lá na fazenda dele. Foi eu e o João Paulo de Monlevade lá negociar, orientado aqui pelos líderes do parlamento, né? Depois íamos falar com ele, ele disse, não, pode deixar para mim que eu defendo. Ele em 5 minutos deu o resultado. Mas enfim, a Constituinte foi um momento lindo, mais que eu vi na minha vida, né? Eu completo essa semana 75. Era povo nas ruas, milhões e milhões, gente do campo, da cidade, celebrando a vida e a democracia como eixo na Constituinte. O senhor completa num 15 de março, né? No 15 de março, 75 anos. Eu falo isso porque o 15 de março de 1985 foi o dia que marcou o fim da ditadura militar com a posse do presidente civil, né? E tem esse significado especial para o senhor aí, que é o 15 de março também. Tem são as coincidências da vida, um diz que é destino, eu digo que aconteceu e que bom, né? Que a gente volta então à liberdade. Me lembro que eram as assembleias que fazíamos para discutir a Assembleia Nacional Constituinte. Era estudante, sindicalista, movimento negro, indígena, quilombola. E no dia da posse de Sarney, senador, o senhor tinha uma atuação como sindicalista, como vice-presidente da CUT. Como é que estava o clima político na época? Olha, na verdade, quando o Tancredo morre, houve uma comoção nacional, né? Claro, nós queríamos a direta já, não foi possível. Tancredo ganha no colégio eleitoral e antes de assumir morre. E aí é natural que tinha que, para fortalecer a democracia, que assumiu o seu vice, e foi o que aconteceu. Claro, muito tumultuado no Brasil todo, assume, não assume, mas felizmente assumiu, e ele cumpriu o papel dele, né? Eu convivi muitos anos com o nosso ex-presidente do Senado e do Brasil, Sarney. Ele cumpriu o seu papel, e a Constituinte eram tempos em que todos mandavam propostas, foi muito democrática, né? Todos mandavam proposta para cá. Eu diria que o presidente Sarney cumpriu o seu papel de mediador, não fez nenhuma interferência indevida, né? Os ventos que sopravam naquele tempo eram ventos de liberdade, né? Eu, na Constituinte, me dediquei mais, por uma decisão, inclusive da bancada, ao capítulo da ordem social, que é o direito dos trabalhadores. Tudo aquilo que ali tocava a questão dos direitos humanos. E hoje é tão debatido, e que bom que voltou ao debate, né? Por exemplo, a jornada de trabalho reduzida sem reduzir salário. Ali na Constituinte que nós conseguimos a primeira batalha, eu diria, do século, né? Foi ali que reduzimos de jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, né? Já lutávamos pelas 40, né? Mas de lá para cá não avançamos mais. Essa batalha se trava na Câmara e no Senado até hoje. Há um projeto em debate na Câmara e há um projeto de minha autoria no Senado, que eu apresentei em 2015, o Rogério Carvalho é o relator, para 36 horas semanais. Pessoal, estou apenas lembrando, olha a diferença.
tanto tempo para nós chegarmos de 48 para 44. Agora, tantas décadas e décadas e décadas, estamos lutando para chegar nas 40 ou 36 horas nacional. Sem sombra de dúvida, a Assembleia Nacional Constituinte foi, para mim, que estou na vida pública há praticamente 40 anos, mais 5 de sindicalista, foi uma bela página que demarcou para a eternidade a história do Brasil. A Constituição, como dizia Ulisses Guimarães, em resumo eu digo aqui, né? Não gostar, criticar é uma coisa, agora não cumprir é traição da pátria. Foi uma página que fortaleceu para a eternidade a democracia. Eu tenho muito orgulho, te digo de coração, meu querido amigo Josiel Carvalho, que me lembro e viajo no tempo com alegria da importância da Assembleia Nacional Constituinte, tudo que fizemos para combater os preconceitos, né? Ali que se escreveu grandes páginas, inclusive do racismo ser crime inafiançável, não prescreve. Foi dali que nós saímos com uma missão, eu, Caó, Edmilson, Valentim, Leonelli e Benedita da Silva e João Herman, para irmos à África do Sul, exigir, olha bem, fizemos um documento que aprovamos a libertação de Nelson Mandela, e fomos bem, viu, apesar de ameaça, chegamos lá, na capital da África do Sul, Joanesburgo, né, fomos a Pretória também, e não fomos recebidos, claro, do governo do atual que tinha lá, que era o governo racista, né, e preconceituoso ao extremo, mas conseguimos ser recebidos pela Winnie Mandela no cárcere, e deixamos lá a carta dos constituintes. Ali acho que mais uns 8 meses o Mandela foi liberto, que foi um movimento mundial, né? Nós fizemos a nossa parte como membro da Assembleia Nacional Constituinte, representando o Brasil lá na África do Sul para exigir a libertação do Mandela. Ok, senador, muitas lembranças, sem dúvida alguma. Teríamos muitas horas para falarmos aí, mas teríamos outras oportunidades. Sem dúvida, senador. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, um grande abraço, e para o dia 15 de março, e a gente já pode até mandar também os parabéns, né, senador? Muito obrigado, José, um abraço para todos aí. Estamos juntos. Democracia em primeiro lugar. É símbolo de liberdade, humanidade e justiça. Abraço. Agenda do Senado. Às 10 horas da manhã, horário de Brasília, no plenário da Câmara, tem sessão conjunta do Congresso Nacional para a votação do projeto de resolução que referenda o acordo que liberou o pagamento das emendas parlamentares suspensas. O Supremo Tribunal Federal decidiu na semana passada homologar o plano de trabalho para aumentar a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares ao orçamento da União. Também às 10 horas, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional se reúne para um encontro de ex-presidentes da comissão. Depois, os senadores elegem o vice-presidente para o biênio 2025-2026. E como eu faço para acompanhar tudo isso? É fácil, é só continuar aqui na Rádio Senado, nos serviços de comunicação do Senado Federal, pela TV Senado, pelo YouTube da TV Senado, pelo senado.leg.br/atividade, ou então é só baixar o aplicativo Senado Digital. Senador Messias de Jesus, muito bom dia. Bom dia, Adriano, bom dia, ouvintes da Rádio Senado. Quero aproveitar, Adriano, e mandar um bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Senado lá do estado de Roraima, da nossa querida Boa Vista. Legal, inclusive Roraima acompanha a Rádio Senado na frequência de 98,3. Senador Messias de Jesus, o senhor apresentou um projeto de lei que tem como objetivo reforçar a proteção do sigilo bancário e fiscal em relação ao PIX. Queria que o senhor explicasse para nós por que o senhor apresentou esse projeto. Adriano, primeiro, nos últimos dias e meses, uma verdadeira tentativa do governo federal de monitorar o cidadão brasileiro quebrando o sigilo fiscal e bancário e, de certa forma, tornar público tudo aquilo que é feito de movimentação bancária pelas pessoas. E o nosso projeto de lei propõe
que essa questão toda seja regulamentada, proíbe o governo de fazer isso, de colher dados dos cidadãos e autoriza o Banco Central a normatizar essa situação. Essas coisas não podem ser feitas de forma com normas infralegais por parte da Receita Federal, que é o que estavam fazendo quando tentaram fazer o monitoramento do PIX. Portanto, o nosso projeto de lei é, tão somente, eu acredito que o Congresso Nacional deve aprovar, é resgatando esse poder para o Congresso Nacional de legislar e dando ao Banco Central as condições para normatizar e não deixar a cargo da Receita Federal esse controle sobre o PIX, sobre a conta bancária, sobre o sigilo bancário e fiscal do cidadão, que só pode ser quebrado se tiver decisão judicial que autorize. Então, pelo que eu estou entendendo, com base nesse projeto do senhor, nessa mudança na legislação que o senhor está propondo, não haveria a possibilidade de, no futuro, ter qualquer tipo de tributo, qualquer cobrança de imposto, com base nos dados do cidadão que ele deixa quando faz uma transação, cidadão ou empresa, pelo PIX, seria isso? Exatamente isso. O cidadão ou a empresa, quando usa o PIX tem a mesma natureza de pagamento feito em espécie. E é isso que nós estamos colocando na lei para criar, de fato, essa questão de forma legal. Para dizer, olha, o pagamento do PIX é a mesma coisa de um pagamento feito em espécie. Eles não têm como monitorar isso, como vir auditar um cidadão porque fez um pagamento em espécie. Da mesma forma tem que ser feito com o PIX. Essa é a modalidade que o PIX se propõe. Portanto, a lei é para proteger o cidadão. A lei é para proteger as famílias, proteger as pessoas, sobretudo os mais pequenos, que teriam aí sua vida devassada se nós não tivéssemos atuado lá atrás para coibir, para proibir aquela instrução normativa da Receita Federal que monitorava o PIX. Esse projeto apresentado pelo senhor é o projeto de lei número 244/2025, inclusive para os nossos ouvintes, se você quiser ver os detalhes desse projeto, o texto, o caminho desse projeto aqui no Senado, pode ir na página do Senado, vai lá, vai em projeto de lei, vai PL 244/2025. Senador, esse projeto que o senhor apresentou deve ir para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O senhor acredita que esse projeto vai ter uma tramitação rápida ou prevê talvez aí algum tipo de dificuldade, alguma oposição por parte do governo? Não, eu tenho absoluta convicção que o governo vai tentar barrar e segurar o projeto. Mas há um entendimento entre os senadores e, claro, entre os congressistas, de que o projeto deve ser aprovado para garantir que o cidadão esteja seguro a fazer suas movimentações e transações bancárias. Quando o governo federal, de forma surpreendente, editou a Instrução Normativa 2219 de 2024 para o monitoramento do PIX, imediatamente eu apresentei um projeto de decreto legislativo para suspender o monitoramento do PIX. Quando o governo recuou, isso mostra que o governo estava errado e que nós precisávamos agir. O congressista é isso, tem que estar atento a essas situações. Isso foi uma vitória para o cidadão brasileiro. Não foi uma vitória apenas para o senador Messias de Jesus. Não é isso que nós objetivamos. Nós objetivamos uma vitória para o povo brasileiro. Nós estamos conversando com o senador Messias de Jesus, senador do Republicanos do estado de Roraima. O assunto é a segurança do PIX, esse meio de pagamento, de transferência que ganhou a simpatia do brasileiro, tanto é que por ano são realizadas bilhões de transações via PIX. Senador, recentemente o Banco Central decidiu cancelar chaves PIX pertencentes a pessoas e empresas com alguma irregularidade na Receita Federal. O que o senhor achou dessa medida tomada recentemente pelo Banco Central, que, segundo o Banco Central, é para reduzir a possibilidade de fraudes e golpes financeiros com o uso do PIX?
Bom, eu creio que o Banco Central tem todas as ferramentas possíveis para identificar aquilo que, de fato, pode ser um risco para o cidadão brasileiro. O Banco Central é o órgão que, através do nosso projeto de lei, está sendo autorizado a normatizar essas questões. Eu creio que é acertada a decisão do Banco Central de normatizar, de cancelar aquilo que eles considerarem que seja ilegal. Agora, eu creio que esse estudo deva ser compartilhado com a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Inclusive, nós vamos estar conversando e vamos questionar o Banco Central, de fato, o que tinha de irregular nesses CNPJs e nesses CPF que estavam ali, segundo eles, suspeitos. Então o senhor pretende, talvez, sugerir um requerimento para que uma audiência pública, uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos seja convocada exatamente para discutir essa medida do Banco Central? Nós vamos fazer um requerimento solicitando informações a respeito dos CNPJs e CPFs que, segundo eles, estavam sob suspeita. E, a partir desse requerimento, da resposta deles, se for o caso, convidar o Banco Central a vir à Comissão de Assuntos Econômicos para prestar informações. Ok. Senador Messias de Jesus, queremos agradecer muito aqui o senhor ter atendido ao nosso convite para essa entrevista aqui na Rádio Senado. Um abraço para o senhor e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Adriano, a você, a todos os amigos da Rádio Senado, a todos os ouvintes, que Deus possa abençoar todos e que nós tenhamos um ano produtivo e eficiente para o Brasil.